Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. De acordo com a Bíblia, vários profetas anteciparam a vinda de Jesus a este mundo. Usando diferentes estilos e métodos de pregação, eles a uma anunciavam a chegada do prometido Messias dos judeus. Por isso foram chamados de profetas messiânicos. Isaías, Jeremias, Daniel são alguns desses videntes perpetuados pela tradição judaico-cristã. Nenhum deles, porém, foi tão misterioso e fascinante quanto a figura de João Batista, o último precursor do Filho de Deus. O próprio Jesus chegou a usar um enigmático aforismo para se referir à sua pessoa. Ele disse: "Em verdade, eu afirmo a vocês, dentre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele." Mateus capítulo 11, verso 11. Curiosa definição, não é mesmo? Mas quem foi João Batista? O que a Bíblia e a história nos revelam acerca desse interessante personagem que se dizia profeta de Deus? Uma das narrativas acerca de sua vida está no Evangelho de Lucas, especialmente no capítulo 3, versos 1 a 6. Preste atenção no que diz o texto bíblico. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano em que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Lucas capítulo 3, verso 1. Ele percorreu toda a região próxima do Jordão pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aliás, como está escrito no livro As Palavras do Profeta Isaías, que dizia: "Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será enterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus." A imagem que temos de João Batista é extraordinária e ao mesmo tempo estranha à nossa cultura ocidental. Imagine, um homem pregando no deserto que o juízo de Deus está chegando. Isto mais parece com a controversa figura de homens como Antônio Conselheiro, liderando no sertão um movimento de canudos repleto de fanatismo. Mas pode ter certeza que se tratam de pessoas e estilos bem diferentes um do outro. Antônio Conselheiro e João Batista definitivamente não são o mesmo tipo de profeta. Para entender a mensagem e o mistério de João, é importante conhecer a sua história desde o seu nascimento. O seu pai se chamava Zacarias e era sacerdote em Jerusalém, e a sua mãe se chamava Isabel. Ela era parente próxima de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Mas o Evangelho não nos dá maiores informações sobre o grau de parentesco entre as duas. Não se diz se eram primas, irmãs, tia e sobrinha. A Bíblia simplesmente não fala nada sobre isso. A tradição posterior, sim, que disse que elas eram primas de primeiro grau. Mas o Evangelho de Lucas apenas afirma que eram parentes. No grego a palavra é singenis, que significa parentes de um modo geral. Seja como for, é interessante saber que quando Maria visitou Isabel, estando ambas grávidas, João Batista começou a mexer no ventre de sua mãe como se reconhecesse a presença divina do Salvador. Isso está em Lucas, capítulo 1, verso 41. Eu sei que alguns podem achar esta história muito fantasiosa, este episódio de João remexendo-se no ventre de Isabel pela simples chegada de Maria. Esta história parece tão fictícia que o historiador Jessa Verns chamou esse trecho do nascimento de João de uma indubitável criação de Lucas. E Raymond Brown, um outro teólogo, considerou uma história dúbia. Será que é mesmo? Em primeiro lugar, a erudição desses acadêmicos é certa, mas eles estão praticamente sozinhos nesta interpretação. Outros eruditos de igual peso, como William Ramsay, Craig Blomberg, Archibald Thomas Robertson e outros, têm sustentado a historicidade e a realidade do episódio de Lucas. E não é só isso. A ciência médica e comportamental tem descoberto tantas informações acerca dos estímulos intrauterinos que um feto pode ter, que até criaram um ramo de estudos chamado psicologia pré-natal. No Brasil, quem está à frente desse estudo é a doutora Joana Wilhelm, autora do livro O que é Psicologia Pré-Natal.
Segundo ela, ao contrário do que muitos pensam, existe vida mental ativa no feto. O feto é capaz de ouvir, memorizar sons e informações já a partir da 21ª semana de gestação. Existem claros registros de experiências pré-natais, tanto traumáticas como não traumáticas, perceptíveis tanto na mente de um bebê quanto de um adulto. Certamente, os especialistas em psiquismo intrauterino e psicologia pré-natal não achariam estranho esse relato de Lucas acerca do momento em que João Batista pula no ventre de sua mãe. E por falar nisto, por que ele recebeu este apelido de João Batista? O que significa isso? Normalmente, na cultura judaica dos tempos bíblicos, era a mãe quem escolhia o nome dos filhos. E este nome, é claro, era dado no momento da circuncisão da criança, ocorrida no 8º dia depois do nascimento. Mas no caso de João, quem delibera o nome é seu pai Zacarias, e a mãe, é claro, concorda com a escolha. O nome João, Yohanan, em hebraico, significa Deus concede a graça. É um significado muito bonito. E o apelido Batista certamente veio posteriormente, quando ele começou a exercer a atividade de batizar pessoas no Rio Jordão. Daí o apelido João o Batista. Estranhamente, apesar de filho de um sacerdote da tribo de Levi, certamente dedicado às coisas de Deus, João não foi para a escola dos saduceus que ficava no templo. Normalmente ele deveria ir ali para ser treinado como um verdadeiro levita. Contrariando o que era de se esperar de um filho de sacerdote, João não vai para a escola litúrgica de Jerusalém, pelo contrário, a Bíblia afirma que ele foi criado nos desertos. O que significa isso? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dessa informação. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Lucas capítulo 1, verso 80. Esse deserto, ou desertos, conforme o idiomatismo da época, possivelmente seria, de acordo com Mateus capítulo 3, verso 1, o deserto da Judéia. Esse deserto cobre uma área semiárida marcada pela cor cinza no mapa e que acompanha a vasta área entre o Mar Morto e as regiões montanhosas do sul da Palestina. É uma região inóspita, com pouquíssima vegetação e calor bem acima do normal. Pelo que vemos de Lucas, capítulo 3, versos 1 e 2, somado ao fato que, de acordo com Números, capítulo 4, verso 3, um levita começaria o seu ministério aos 30 anos de idade, podemos deduzir que João passara pelo menos 2 ou 3 décadas no deserto antes de iniciar o seu ministério profético. Esse deserto seria na mesma região onde Jesus permaneceu 40 dias jejuando e, pelas indicações de Lucas 1, 23 e 39, seria também o local não muito distante de Hebrom, mais ou menos na região do Mar Morto. Ora, sobre isto, existe uma informação que é muito importante para nós. É que, de acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, havia entre as seitas judaicas do primeiro século uma em especial chamada o Movimento dos Essênios. Embora fossem antigos membros da classe sacerdotal, eles romperam com Jerusalém, migrando para o deserto. Ali fundaram uma comunidade no platô de Qumran e viveram isolados por muito e muito tempo. O motivo principal da ida desses ex-sacerdotes para o deserto era uma descrença na eficácia dos ofícios do templo devido à apostasia vigente em Jerusalém. Foram esses essênios que muito provavelmente copiaram a maior parte dos manuscritos do Mar Morto, tão famosos em nossos dias. Joséfo ainda nos afirma que, embora muitos membros dessa seita fossem celibatários, havia entre eles o costume de criar meninos de famílias judaicas. Talvez essas crianças fossem levadas livremente pelos próprios pais, como aconteceu no caso de Ana, que levou o pequeno Samuel para ser criado pelo sacerdote Eli. Não podemos ser dogmáticos em relação a isto, mas existe uma possibilidade muito alta de que os pais de João Batista o levaram ainda criança para ser criado ali na comunidade dos essênios. E de onde deduzimos isto? Bem, além do contexto óbvio que cai bem tanto para os essênios quanto para João, há semelhanças interessantes entre ele e o movimento daqueles que moravam ali no Mar Morto. Veja, tanto João Batista quanto a seita diziam ter por objetivo o cumprimento de Isaías 40, verso 3, isto é, preparar o caminho do Senhor no deserto.
De acordo com os textos do Mar Morto, a comunidade de Qumran esperava dois Messias, um como precursor e o outro como mestre de justiça. O precursor seria o anunciador do segundo e deveria, segundo os essênios, pertencer à família sacerdotal, exatamente como temos na história de João. Os essênios também davam muita importância aos banhos de purificação ritual. Estes banhos eram realizados em tanques especiais para esse fim, chamados mikvaot. Muitos comentaristas pensam que aí estaria a raiz do batismo pregado por João Batista. Num dos textos de Qumran, intitulado Regra da Guerra, existe um hino de ação de graças pela vitória espiritual dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Em determinado momento do texto, fala-se que Deus usaria os humildes de espírito para quebrar os corações endurecidos. Ora, humildes de espírito é a mesma expressão que aparece nas bem-aventuranças pronunciadas por Cristo e que já inspiraram diferentes interpretações ao redor do mundo. A novidade, porém, é que no original hebraico de Qumran temos a expressão possivelmente usada por Jesus ao pronunciar as bem-aventuranças. A expressão é Anvei Ruach. Anvei Ruach significa literalmente os encurvados no espírito ou os encurvados pelo vento. É que vento e espírito são a mesma palavra em hebraico. A imagem, portanto, é de um vento que sopra e uma planta que se encurva em sua direção. O simbolismo é claro. Deus usaria pessoas humildes e submissas que, como um caniço, se inclinavam ao vento, isto é, à influência do seu espírito. E o que tudo isso tem a ver com João? Bem, leia o Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 25, e você terá a sua resposta. Passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Por causa da proximidade com o Jordão, certamente o local onde João Batista pregava e fazia os seus batismos tinha muito vento e também muitos caniços agitados. A ideia, portanto, que Jesus gostaria de dar é a seguinte: ora, vocês não largaram o conforto da cidade e foram ao deserto para ver um caniço agitado. Mas vocês viram, aí vem o trocadilho de Cristo, alguém encurvado pelo Espírito, um verdadeiro Anvei Ruach, alguém que encarnou na prática o dizer profético da regra da guerra. A primeira das bem-aventuranças estava ali, expressa no comportamento de João. Agora, é importante frisar que esta conexão entre João e a comunidade dos essênios, a comunidade de Qumran, é hipotética. Como dissemos, não podemos ter nenhuma certeza absoluta a respeito dela. Mas, se realmente proceder a tese de que algum dia João fez parte da comunidade, em sua fase adulta, certamente ele rompeu com ela. Sabe por que dizemos isto? Porque os seus ensinos trazem certas novidades não aceitáveis na doutrina dos essênios. Por exemplo, João não aconselhou seus ouvintes a se retirarem da cidade, nem que vivessem numa comunidade isolada no deserto. E este era um ponto inegociável para os essênios. Aliás, ele mesmo, João, deve ter feito parte de sua pregação perto de um centro urbano. Afinal de contas, Herodes e os principais de Jerusalém não iriam ao deserto para ouvi-lo pregar. Outra, o seu batismo de arrependimento era oferecido a todos os pecadores e não somente aos membros da seita com o fim de purificarem-se. Mais uma. Soldados e publicanos jamais seriam aceitos entre os essênios. Contudo, na pregação de João Batista, eles não precisariam desligar-se de seus empregos. Bastava apenas que, em seu ofício, fossem honestos e piedosos no trato com o seu semelhante. Isto está em Lucas, capítulo 3, versos 10 a 14. Agora veja uma curiosidade muito interessante. A Bíblia diz que João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Ora, o mel na cultura judaica de então era considerado um alimento celestial, símbolo da mensagem de oportunidade que Deus dava aos homens. Agora, e o gafanhoto? De acordo com Levítico, capítulo 11, versos 20 a 23, há dois tipos de gafanhoto, um puro, outro impuro. Os gafanhotos puros eram permitidos para o consumo conforme as leis judaicas de alimentação, e João certamente observava essas leis. Não obstante, a grande probabilidade textual que temos é que os gafanhotos que João comia não seriam insetos. Não,
seriam antes frutos da alfarrobeira, como esta que eu tenho aqui em minhas mãos. Esse tipo de planta é comumente apelidada de pão de São João e é muito nutritivo. Provavelmente, na antiguidade, esta planta também recebeu o apelido de acris, um nome grego que literalmente significa gafanhoto, mas por extensão poderia significar também um tipo de leguminosa. Esse, pelo menos, foi o entendimento de antigos escritores cristãos como Taciano, Crisóstomo, Isidoro de Peluciota, Teofiláquio de Bulgária e vários escritores judeus e cristãos que viveram na Síria e na Palestina por volta do 2º até o 4º século depois de Cristo. E por que João provavelmente comeria leguminosas no lugar de gafanhoto, já que o gafanhoto era permitido? Por duas razões. Primeiro, porque esta era uma fonte de alimentos comum de pessoas pobres. Eram como as alfarrobas que o filho pródigo comeu enquanto alimentava porcos. Em segundo lugar, João comia alfarrobas talvez para seguir uma dieta vegetariana. Isto, vegetariana. Alguns grupos judaicos da época, como os essênios que mencionamos, incentivavam o vegetarianismo como uma forma de mostrar que estavam aguardando a vinda do reino de Deus. Além disto, eles aproveitavam-se desta dieta para não participar da carne do Cordeiro Pascal, porque não acreditavam mais nos sacrifícios realizados em Jerusalém. E Taciano, um dos mais antigos escritores cristãos que mencionamos, também revela que este era o regime de João. Em outras palavras, João Batista, segundo esse pai da igreja, era vegetariano. Seria, portanto, uma influência dos essênios sobre João? Talvez sim, talvez não. Outros grupos da época, como os ebionitas, também incentivavam o vegetarianismo aos judeus. Um outro assunto. A roupa de João também era algo que certamente chamava a atenção do grupo. De acordo com os evangelhos, João vestia-se provavelmente com uma capa de pelos de camelo e se cobria da cintura até o joelho com uma veste de couro que substituía a túnica tradicional. Esse tipo de roupa, evidentemente estranho para nós e também para aquela época, lembrava a quem o via as mesmas roupas do profeta Elias, conforme lemos em 2 Reis, capítulo 1, verso 8, e também de acordo com Zacarias 13, verso 4, onde é dito que provavelmente outros profetas, até também falsos profetas, imitassem este estilo de vestir-se. E sabe por quê? Porque o povo esperava, antes da vinda do Messias, o aparecimento de um profeta anunciador que pareceria muito com Elias. E Elias foi nada mais, nada menos que o segundo maior profeta de todo o Antigo Testamento, perdendo apenas para Moisés. O que João fez, portanto, foi usar uma espécie de recurso de psicodrama para ilustrar para todos a mensagem que ele queria dar. E eles certamente entenderam que João queria ser um profeta anunciador do Messias. Tanto é que até Herodes, o rei, teve medo de suas denúncias. Agora, saindo do contexto bíblico, temos um depoimento fora das Escrituras acerca de João. Ele vem do historiador Flávio Joséfo, que testifica não só a sua existência histórica, mas também a sua morte nas mãos do rei Herodes. Veja o que Joséfo escreveu. Grandes multidões acorriam para ouvir João, apelidado de o Batista devido à enorme força de atração que as suas palavras exerciam. Então, Herodes teve medo de que João aproveitasse esta extraordinária influência para incitar os seus seguidores a uma rebelião, pois parecia que toda a gente fazia caso das suas palavras, e entendeu que era melhor eliminá-lo a tempo, antes de ter que lamentar mais tarde as revoltas que este homem perigoso pudesse ocasionar. E desse modo, João, por causa desta suspeita, foi preso e conduzido para a fortaleza de Maquerote, onde foi executado. A Bíblia também diz que João foi decapitado, mas Marcos acrescenta que a sua principal ameaça foi denunciar os pecados de adultério do rei dos judeus. Eles podem até ter matado o profeta, mas a sua mensagem era de origem divina e, portanto, deveria prosseguir. O local exato onde João realizava sua pregação e os seus batismos ao longo do Rio Jordão ainda é motivo de controvérsia entre os especialistas. Mas o fato é que até hoje, milhões e milhões de pessoas se tornam cristãs
pelo batismo, revivendo, de certa forma, um rito que o humilde profeta do deserto inaugurou há quase 2000 anos. Justamente aquele que se dizia o menor de todos os profetas, aquele que afirmava não ser digno de desatar as sandálias de seu mestre. Isto numa época em que, segundo o antigo rabino Yoshia ben Levi, nem o mais simples dos escravos estava obrigado a desatar os sapatos de alguém. Recentemente, várias supostas relíquias de João têm sido encontradas e identificadas como pertencendo ao profeta. Na Turquia, por exemplo, perto da Capadócia, religiosos afirmam ter descoberto a cabeça de João Batista, que rapidamente se tornou um objeto de veneração na vila local. Mas, só para constar, outras supostas cabeças de João Batista também foram encontradas em outras partes da Europa. E esta, especificamente encontrada na Turquia, revelou ser a cabeça de uma criança pré-adolescente morta na Idade Média. Definitivamente, não poderia ser a cabeça do profeta. O que temos que aprender é que, muito mais importante que buscar relíquias com restos mortais de um santo como João, o mais importante é viver, pela graça de Deus, a mensagem que aquele profeta pregou. Afinal de contas, esta mensagem tem uma origem divina e direciona-se a cada um de nós. Ah, se tão somente o mundo atendesse, pelo menos ao começo da mensagem que João Batista pregava, se tão somente atendessem ao chamado que diz: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, certamente esse planeta seria um lugar melhor para se viver. Você não acha? Bem, o nosso programa está ficando por aqui, mas esperamos que o exemplo e a mensagem de João possam ficar bem profundo no seu coração. E a gente se encontra semana que vem, mais uma vez aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até lá!